Canal Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal e sou criador de abelhas aqui dentro da minha criação de Mandaçaia da Caatinga. Na verdade, diria que a provocação de vocês é o que faz com que muitos temas, muitas discussões, eu venha postar vídeos na internet. Então foi um questionamento que eu me posicionei e falei de uma coisa que é bem séria e é tráfico de animais, tráfico de abelhas. Isso é fato, não é calúnia. Inclusive, me posicionei em determinado momento, quando vieram falar, vieram defender em um grupo do Zap Zap da vida, eu fui e disse, pode ser o pai da meliponicultura, mas é o assassino da meliponicultura. Criou e matou sua filha. Vamos tratar a meliponicultura que está no feminino, bem simples assim. Então, quando a pessoa perguntou se eu era contra a criação de africanizada na América, eu fui bem específico. Tá aí um print, inclusive, eu disse, olha, sou contra a introdução. Só que hoje eu não... Sequer eu era nascido quando meus pais não eram nem casados, minha mãe era uma adolescente, uma criança, quando isso aconteceu, de fato. Foi em 1956, e entendendo como que é esse processo. Como foi esse processo? Esse processo se deu porque o governo brasileiro queria transformar o Brasil numa potência produtora de mel. Contratou um dos maiores cientistas que a Terra, que o planeta já conheceu, que foi o Avica Stephen Kerr. Ele já sabia da criação de abelhas que havia no Brasil, aqui na América, resiste de 1502, ou seja, do início do século XVI, local onde se torna Peru, aquela região ali, região andina um pouco. E com certeza os espanhóis, que foram os invasores daquela parte, mas também vieram outros. Os europeus foram invasores do novo continente, isso é fato. E eles trouxeram, provavelmente, na época não tinha classificação biológica de espécies, trabalho de Linnemann no século XVIII, porque eu estou falando tudo isso para ficar bem fundamentado, que entendam. Nome científico de espécie, como nós conhecemos, foi sugerido, não assim, era até binomial, 2 nomes. Trinomial vem depois do Linneu, os sucessores do Linneu. Mas era certamente Apis mellifera iberiensis, não era outra, que trouxeram da Península Ibérica. Pois bem, já criavam essas abelhas, o que já sabia das abelhas europeias, que aparentemente eram raças, espécies calma, tranquila, tem ferrão, ferroa, mas não é abelha defensiva como são as africanizadas. Ele foi na África, local mais árido do que o semiárido nordestino. Lá ele pegou uma quantidade de princesa da Apis mellifera escutelata e traz ao Brasil. Lá para Rio Claro, interior de São Paulo, certamente a Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, campus lá de Rio Claro, e cruza e mantém essas abelhas em quarentena. Cruzou as princesas da espécie africana com os zangões das espécies europeias. Tudo controlado, que era um grande cientista, não era um pé inchado, era um grande cientista, um dos maiores, como falo lá no início. Mantém um redutor, uma tela redutora no acesso das abelhas, lembrando como que é as castas da abelha Generoapis. Ao nascer a pequenininha é a operária, intermediária o zangão e maior a princesa. Continuam os dois sendo grandes. Não há uma inversão como é no caso dessa aqui, a Mandaçaia da Caatinga, que ao nascer a menor casta é a princesa, pode virar rainha, intermediário é o zangão e maior é a operária. E quando cresce, quando ficam adultas, menor casta se mantém o zangão, intermediário a operária e maior a rainha. Então estava lá com a tela, aquelas pessoas enxeridas, metidas,
que mexe ou não deve. Isso é muito comum. No dia a dia a gente vê isso, no cotidiano. Chegou um criatura lá em Rio Claro, disse que ficou com pena das abelhas, porque já havia as abelhas sendo criadas na caixa Langstroth e não tinha aquela estrutura ali no alvado das caixas. Ele foi e retirou de todas as caixas, ainda foi mais ainda. Retirou todas as caixas, o que não estava lá no local, que era lá uma espécie de uma área da universidade. As abelhas fugiram, zangão, princesa, hibridizada, não imaginava nessa condição. Rainhas, porque rainha das abelhas generoapis voa tranquilamente, mas voa que é uma beleza. E aí misturaram-se tudo, porque o que eu estava estudando, estava traçando, estava vendo qual era o bicho mais fácil de lidar, melhor manejo. Então quem fez isso foi um curioso, uma pessoa daquelas que, aqui mesmo, só aqui interrompendo, mas falando, o ano passado veio uma estudante de mestrado, chegou aqui, abriu caixa, já ia metendo o dedão lá, falando, opa, não é assim não. Aí eu tive que mostrar, não sou cientista, tive que mostrar, eu tenho que lavar as mãos para poder pegar o que está dentro da caixa. Não é desse jeito. Já ia fazer um procedimento todo errado, você sair de uma caixa, porque era um trabalho, era um estudo, uma pesquisa de mestrado, um trabalho de mestrado, trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado. Queria fazer lá um procedimento, digo, não é desse jeito não. Eu ia tirar o material das abelhas, tira de uma abelha, depois lava, volta para tirar usando uma faca. Digo, não é desse jeito. Eu tive que falar, chamar a atenção. Estava errado. O fato é que se misturaram, isso foi no ano de 1957, espalharam-se pelo Brasil muito rápido. No ano de 1960, 3 anos depois, já tinha atingido a região norte do país, bem como Mossoró no Rio Grande do Norte, e daí foi um pulo para tudo. Isso é fato, isso a gente sabe. A abelha se propagou rapidamente, e aí você diz, tem impacto dessas abelhas contra? Não é observado na natureza de fato, muito por conta de que é uma abelha generalista demais. Não que uma abelha dessa aqui, o pessoal trata ela como especialista, o que é isso, esses conceitos? Generalista que visita todas as flores, especialista que visita só um grupo de plantas, flores, não vão em todas as flores. Mas essa aqui, conforme ela visita qualquer flor, essa espécie aqui, a Mandassara da Caatinga, não é o certo. E aí por que eu digo que sou contra? Essa abelha ela causa impacto ambiental nos locais onde tem urso nordestina e onde tem tiúba. Justamente porque essas abelhas arrancham em ovos maiores e a africanizada acaba arranchando nesses ovos. Agora, vai ser contra? Vai tirar a abelha da América? Não tira mais, porque está em todo o continente. Olha o tamanho do continente americano. Não está só no Brasil. Outra coisa, aí tem a questão econômica. Gera muito dinheiro? Gera. Só pensar que até a década de 1950, ou 60 ainda também, até 70, o Brasil só produzia 2.000 toneladas de mel por ano, ou seja, 2 milhões de quilos. E atualmente produz 56 mil toneladas, ou seja, 56 milhões de quilos. Saiu de 2 milhões para 56, um aumento de 54 milhões. Tem um peso na balança comercial? Tem. O Brasil nessa exportação ele fica... É um dos produtos que, apesar de exportar, que o Brasil consome pouco mel, é muito. Aí a questão é o seguinte, vai mexer, por exemplo, aí não tem controle. Vou pegar outros exemplos para ficar bem fundamentado. Bode no Brasil é uma praga, gado é uma praga, ovino é uma praga. Ou você quer dizer que não? Colocar peixe, como fizeram no Rio São Francisco, na bacia do São Francisco. Exemplo, a tilápia, tambaqui, tucunaré, é uma praga, estão como uma praga. Colocar pardal no Brasil, que foi tudo introduzido, pombo asiático, são exemplos de outras pragas. Aí eu vejo muitos que se diz criadores de abelhas, esse pessoal ridículo, os traficantes, fazendo apelo, mas botaram as aves, vejo você, pois eu sou contra. Agora eu crio as abelhas e não vamos tirar elas do Brasil. Não tem como. E mais uma questão, eu estou criando para salvar. Se você hibridizar abelhas, ou seja, o que é um híbrido? Muita gente não sabe o que é híbrido. Híbrido tem vários conceitos. Se for dentro de uma língua, por exemplo, a língua portuguesa tem palavras híbridas. Vou pegar duas, que
muito conhecidíssima. Automóvel. Auto, que é próprio, é a palavra grega. Móvel é latim. Movimento, desmover. Então, automóvel é a palavra de duas origens, grega e latim. Vou pegar outra, não vou pegar muitas não, não sou linguista. Televisão, tele, do grego, quer dizer distância. Visão, de ver, que é latim. Híbrido são duas coisas diferentes, que é o que está fazendo muita gente. E se achando cientista, achando a bala que matou John Kennedy, que matou John Lennon, que acertou o Papa, que matou Osama Bin Laden e ainda está dando volta na Terra, que para mim é redonda, mas alguns têm dito que é plana. Mesmo simples assim. Então eu tenho que dizer para vocês que híbrido, se for no conceito só genética mendeliana, que é a genética clássica, não a pós-Mendel, híbrido é quando eu pego dois indivíduos da mesma espécie que têm características diferentes e cruzam. Isso é dentro da genética mendeliana. Se eu for para a parte de zoologia, aí já é diferente. Quando eu cruzo dois bichos diferentes, duas espécies, eu obtenho um resultado. Esse híbrido pode ser viável ou não. Só que esses mesmos ditos viáveis não são lá muito bem, muito bom. Então, nós não vamos parar. Agora, não justifica, não dá nenhum. Aí é a estupidez de quem está fazendo isso, justificar, tentar justificar. Eu vou levar a abelha para tudo quanto é lugar, porque fizeram com as abelhas do gênero Apis. Não é assim que funciona. Você vai cometer crimes, porque de fato foi um crime. E foi o crime que o cara cometeu, porque o que estava estudando, que na verdade ele foi contratado pelo governo brasileiro, ele não estava atrás de prêmio, porque já é premiadíssimo. Simples assim. O que é simplesmente, ele foi premiado nos Estados Unidos, que é muito difícil, realmente, um latino-americano de origem humilde, família pobre, nasceu lá no interior de São Paulo, Santana, Parnaíba. Ele foi simplesmente, fez parte da Academia Nacional de Ciências norte-americana. Quantos brasileiros já fizeram parte? Pega lá na história para tu ver. Então o que não era um qualquer, o que era um grande cientista, simples como ele sempre foi. Então deixando bem claro, para você que achou que não, que ia lacrar e tudo, não, eu sou contra. Sou contra e também contra tudo isso. O Brasil, eu pegar, tem uma reportagem aí que um ricaço, lá no sul do centro-oeste, ele gastou 25 milhões para destruir o Pantanal. Imagina o que esse cara não tem, 25 milhões para destruir uma parte da área do bioma Pantanal, que é a maior área alagada do planeta, causando desequilíbrio ambiental sem fim. Simples assim. Agora, vocês estão emplacando porque acham que se alguém está cometendo crime, você também pode cometer. Isso é a maioria. E não vem com aquela máxima. Ah, fulano é muito experiente, fulano cria abelha, não sei, 60, 100 anos, não importa. Fulano já fez milhares de abelhas. Não use essa máxima, que isso é criminoso também. Você está sendo criminoso, está endossando crimes, está assinando abaixo, dizendo eu concordo que tenha que praticar crime contra o meio ambiente. Simples assim, a gente encerra por aqui.